Olá pessoal, hoje é dia 1º de janeiro de 2022 e eu resolvi começar o ano com um vídeo bacana para vocês, que é justamente sobre a principal pergunta que as minhas pacientes vêm fazendo para mim nos últimos tempos, que não tem a ver com a própria gestação, mas sim tem a ver com o filho mais velho dessas pacientes, né? Que é a vacinação para a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse sobre esse assunto, salvo pelo fato de eu ter filhos também nessa idade, entre 5 e 11 anos. E, para falar a verdade, essa foi a principal motivação pela qual eu fui pesquisar as evidências científicas para que eu pudesse tomar uma decisão de vacinação absolutamente segura e embasada em ciência, tá? Bom, mas antes da gente falar sobre a vacinação nessas crianças, é muito importante que a gente contextualize a gravidade da Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos. Inegavelmente, os Estados Unidos eles têm um sistema de notificação muito melhor que o nosso. Tá? Lá foram 1,9 milhões de casos de Covid-19 nessa idade, com 8.300 hospitalizações, 2.296 casos de uma síndrome que se chama MISC, que eu vou falar para vocês o que é mais para frente, 94 óbitos por Covid-19, que nem parece muita coisa, mas a gente tem que imaginar que nos Estados Unidos o número de óbitos em crianças é menor que aqui no Brasil. E isso leva a representar 1,7% dos óbitos em crianças de 5 a 11 anos lá, e sendo a oitava maior causa de óbitos nessa idade. Bom, aqui no Brasil, o nosso sistema de informação, como vocês sabem, ele foi hackeado. Então o Civep Gripe não vem fornecendo dados para a gente desde o dia 1º de dezembro. Então eu utilizei, na verdade, os boletins epidemiológicos que saíram, e o último deles foi agora, em 1º de janeiro de 2022, hoje mesmo, tá? Que falou bastante sobre a MISC. E a nossa divisão de idade em relação às internações e óbitos é um pouco diferente dos Estados Unidos. Então, o que a gente teve? 8.589 internações em crianças menores que um ano, com 791 óbitos por Covid-19. A gente teve 9.481 internações para crianças entre 1 e 5 anos, com 397 óbitos. 16.468 internações para crianças entre 6 e 19 anos, com 1.437 óbitos. Dados recentes divulgados pelo Ministério da Saúde, não em boletins epidemiológicos, dão conta que a gente teve 558 óbitos de crianças entre 5 e 11 anos entre 2020 e 2021. Com esses dados e baseando nessa letalidade de 9%, né, de internados, a gente estima que cerca de 5 mil crianças entre 5 e 11 anos foram internadas com Covid-19. Bom, mas além dessa alta taxa de mortalidade aí no Brasil por Covid-19, a gente tem que considerar uma outra coisa, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica da Criança, ou MISC. Essa é uma doença inflamatória grave que acontece em crianças de 0 a 19 anos, que aparece 2 a 4 semanas após uma infecção por Covid, e em geral essa infecção ela é leve. Tá? No Brasil a gente teve 1.438 casos de MISC confirmadas e 238 estão em investigação, então esse número pode aumentar bastante. Essa síndrome tem uma letalidade de 6%, uma letalidade alta, tá? Com 86 óbitos relatados aqui no Brasil. E mais importante do que isso é que, além da letalidade, a gente teve 61% dos casos que foram internados em UTI, ou seja, 868 casos. 20% necessitaram de intubação, veja só, 290 crianças precisaram de intubação. E 27% de droga vasoativa, ou seja, são aquelas drogas para manter a pressão alta para que a criança não evolua a óbito. Ou seja, é uma doença extremamente grave, com uma incidência bastante alta nessa idade. E, bom, também aqui de dados brasileiros, a gente vê a estratificação por idade. Então, se a gente teve 1.400 casos, a gente tem que imaginar que abaixo de um ano a gente teve 165 desses casos, com 15 óbitos, 482 casos entre 1 a 4 anos, com 19 óbitos, e aí tivemos 456 casos entre 5 a 9 anos, com 24 óbitos, e 288 casos entre 10 a 14 anos, com 19 óbitos.
Entre 5 a 14 anos, se a gente somar, a gente teve 744 casos de MISC com 43 óbitos. Segundo dados do CDC, a gente sabe que a média de idade para acontecer a MISC é de 9 anos, ou seja, é bem ali no meio da nossa idade-alvo para vacinação de 5 a 11 anos. Então, de fato, é uma doença que tem que ser muito considerada quando a gente fala de vacinação para essa idade. E eu também acho que é muito importante que a mulher reconheça quando a gente tem que se preocupar com essa doença. Bom, eu acho que a mulher que não é médica tem que se preocupar com essa doença quando a criança tem 2 a 4 semanas após a infecção por Covid, uma febre elevada de maior de 38 graus por mais de 3 dias. E aí o médico vai avaliar se a criança tem associada 2 ou mais sintomas, conjuntivite ou uma lesão cutânea, uma erupção cutânea. Se a criança está com a pressão baixa ou evoluiu para uma coisa que a gente chama de choque, que é um estado mais grave da pressão baixa. Se ela está com uma insuficiência cardíaca ou uma dilatação da artéria coronária, que é aquela que dá oxigenação para o coração. Isso é muito semelhante a uma doença que chama doença de Kawasaki, tá? Que é uma doença muito grave que acontece em crianças. Quando tem alterações da coagulação, então quando a criança não consegue coagular o seu sangue, ou quando tem diarreia. E além disso, tem que ter algumas alterações de exames e o diagnóstico de Covid-19 2 semanas a 4 antes, ou o contato com alguém com essa infecção confirmada nesse mesmo período, tá bom? Então é assim que se reconhece. Então, se você é mãe de uma criança e teve uma criança com Covid, 2 a 4 semanas após, a gente tem que se preocupar se ela mantiver febre por mais de 3 dias. E aí chegamos na vacina. Vendo a gravidade da Covid, a gente chega na vacina. De nada vai adiantar a gente ter uma vacina se ela causa muito efeito colateral. Então é muito importante que a gente avalie os efeitos colaterais. Então vamos lá. O FDA, né, americano, a Federação de Drogas Americanas, autorizou a vacina da Pfizer, administrada para crianças entre 5 a 11 anos, no dia 29/10. E recentemente a nossa Anvisa também autorizou, mas a gente está aguardando a inclusão da vacina da Pfizer no Plano Nacional de Imunização. Bom, essa autorização foi baseada num estudo randomizado com 3.859 vacinas da Pfizer, e foi um estudo que incluiu 2.268 crianças vacinadas numa proporção de 2 vacinações para um placebo, e mais 1.591 crianças que foram vacinadas para avaliação de efeitos colaterais. Foi usado 1/3 da dose em relação a crianças maiores de 12 anos, tá? E aí os resultados são os seguintes: teve uma eficácia de 91% para infecção sintomática, reação local em 86% dos casos, uma reação sistêmica, então calafrios, né, mal-estar, em mais ou menos 67%, e uma reação mais severa, que é definida como aquela que interfere em atividades diárias em 2,7% dos casos. E o que causou essa interferência nas atividades diárias foi cansaço em 0,9%, dor de cabeça em 0,3%, febre em 0,8% e dor local em 0,6%. Mas é interessante falar que no placebo também aconteceu a mesma coisa em 1,1% das vezes, tá? Bom, e além desses eventos adversos, a gente teve os eventos adversos considerados graves, tá? Os eventos adversos considerados graves aconteceram em 0,07 no grupo vacina e 0,10 no grupo placebo, mas essa diferença não foi significativa. No grupo vacina, a gente teve a artrite infecciosa de joelho em um caso, a ingestão de uma moeda em outro caso, que foi considerado um efeito colateral grave, e 2 fraturas de membro, né, que nenhuma desses eventos adversos foram considerados com relação causal com a vacina. Bom, mas o estudo é uma coisa, né? A gente tem que cair na vida real. E de fato, após a autorização do FDA, já tivemos 8.700.000 doses de vacinas administradas nesta população específica de 5 a 11 anos. Dessas, a gente teve 4.249 reações adversas relatadas ao sistema
de coleta de dados dos Estados Unidos. 4.149 foram reações leves, ou seja, 97,6% leves e 2,4% sérios. Tá? Desses casos sérios, 100 casos, 29 casos foram febres mais altas, 21 casos foram vômitos, 15 casos elevação de uma enzima que chama troponina, que ela é caracterizada por diagnosticar lesão muscular. Tá? Convulsões, 12 casos, sendo 5 com relação provável, tá? As outras 7 não. E 11 casos de miocardite que não tivemos nenhum caso naquele estudo. Por isso que é interessante, né? O estudo é uma coisa, vida real é outra. Sendo que desses 11 casos, 7 já se recuperaram, 4 estão em recuperação. E esses casos foram tratados ambulatorialmente. Isso é muito interessante de se saber. Houveram 2 óbitos por causa não relacionada à vacina. Então, as crianças elas podem morrer, mas foram causas causas que não têm relação à vacina, tá? Isso já confirmado pelo FDA. Portanto, esses são os resultados sobre efeitos colaterais da vacina na vida real, com 8.700.000 doses. Assim, por conclusão, o que eu posso falar? Que a gente teve 558 óbitos por Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos no Brasil. 868 internações em UTI pelaquela doença inflamatória, MISC. 290 intubações por MISC no Brasil. 86 óbitos por MISC aqui no Brasil. Também é verdade que a vacina causa uma convulsão em 1,6 milhão vacinações. A vacina também causa uma miocardite a cada 727 mil vacinações, mas nenhuma dessas miocardites provocaram óbito na criança ou internação. Tá? A vacina entre 5 a 11 anos não causou nenhum óbito relacionado em 8.700.000 doses aplicadas. Portanto, a minha conclusão é a seguinte, que a vacina da Pfizer entre 5 a 11 anos é segura, e frente a essa explosão da Omicron que a gente vem observando nos últimos dias, eu acho que de fato é absolutamente aconselhável que se dê a vacina para as crianças assim que ela for autorizada, assim que ela for incluída no nosso Plano Nacional de Imunização. Espero que esses dados ajudem vocês a tomar uma decisão, e uma decisão baseada em ciência e que cause segurança em vocês na hora de dar a vacina para os seus filhos, a mesma segurança que eu agora, depois de estudar bastante, tenho em dar essa vacina para os meus filhos, tá bom? Um bom ano novo a todos e até mais. Tchau, tchau.